Imagine ser um homem que não nasceu para governar, um homem cuja vida estava destinada a passar à sombra de seu irmão, o herdeiro do trono. Um homem que de repente foi arrastado para o centro da monarquia devido a uma tragédia inesperada. Sua vida foi marcada por tragédias familiares, tensões políticas e conflitos internos. Esse é Jorge V, o rei que navegou pelas águas turbulentas da Primeira Guerra Mundial, uma era de profundas transformações e desafios, tanto no palco global quanto em sua própria casa. Neste vídeo vamos explorar a vida pessoal de Jorge V, desde sua infância até sua morte, passando pelos seus dramas familiares mais intensos. O casamento com Mary de Teck, a noiva do seu irmão falecido, a sua amizade e o controverso final com Nicolau II da Rússia, o escândalo da abdicação do seu filho Eduard e a reconstrução de uma monarquia que precisou se reinventar para sobreviver. Ele era um homem reservado, devotado ao dever, mas atormentado pelas tragédias dentro e fora do seu palácio. Veremos como os dramas da realeza podem ser tão intensos quanto os de qualquer família. George Frederick Ernest Albert nasceu em 3 de junho de 1865, durante o reinado de sua avó paterna, a Rainha Vitória, como o segundo filho do príncipe e da princesa de Gales, posteriormente rei Eduardo VII e a rainha Alexandra. Ele era o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, atrás de seu pai e de seu irmão mais velho, o príncipe Albert Victor. Jorge não nasceu para ser rei. Desde o início, ele era o segundo filho. Seu irmão mais velho, Albert Victor, era o herdeiro aparente e o foco de todas as atenções da família. Jorge cresceu com a certeza de que seu papel na monarquia seria menor, sempre atrás de seu admirável irmão. Sua infância não foi glamurosa. A rainha Vitória, sua avó, insistia em uma educação rígida e disciplinada para os netos. Ela acreditava que os membros da família real deveriam ser formados no mais alto padrão de responsabilidade e moralidade, algo que George absorveu profundamente. Entretanto, sua posição secundária dentro da família significava que ele era frequentemente ignorado em favor de seu irmão. Albert Victor era visto como o futuro da monarquia, carismático, popular e muito amado por sua família. George, em contraste, era tímido, sério e mostrava desde cedo um profundo senso de dever, mas sem a facilidade dos encantos que seu irmão possuía. Aos 12 anos, George foi enviado à Marinha Real Britânica, como era de costume para os príncipes que não estavam na linha direta de sucessão. Ele passou anos viajando pelos mares, servindo como oficial naval, longe das pressões e luxos do Palácio de Buckingham. Ele encontrou na vida naval uma fuga, um lugar onde ele poderia ser mais normal. E, de muitas maneiras, esse período o definiu. Não se esperava que ele governasse. Ele não estava sendo preparado para isso. A Marinha deu a ele uma disciplina que o serviria bem mais tarde, mas também o isolou ainda mais do coração da vida real e política de sua família. Durante esses anos, George provavelmente pensava que sua vida seguiria um caminho modesto, apoiando seu irmão mais velho sem jamais ter que enfrentar o peso da coroa. Em 1884, e após uma viagem pelas Índias Ocidentais e pelo Canadá, o jovem príncipe retornou à Inglaterra, onde o destino o aguardava com um amor inesperado. Julie Stonor, neta do famoso primeiro-ministro Sir Robert Peel e filha de uma dama de companhia da mãe de George, a princesa de Gales. Descrita como uma rosa inglesa, Julie passou o Natal em 1885 com a família real em Sandringham, onde o amor entre os dois floresceu. Estamos tão apaixonados, Julie. Posso imaginar um futuro ao seu lado, disse George a ela, sonhando com um compromisso. Entretanto, a realidade impôs barreiras. Julie, uma plebeia católica, poderia excluir George da linha de sucessão ao trono. A mãe dele, a princesa de Gales, advertiu: "Vocês estão lutando uma batalha perdida." Com pesar, o casal se separou, prometendo amizade para o resto da vida. George continuou navegando por muitos anos sob o comando do seu tio, o príncipe Alfred, duque de Edimburgo. Durante esse período, ele se apaixonou novamente,
dessa vez por Mary de Edimburgo, sua prima. O amor entre eles era jovem e promissor, e o relacionamento recebeu a bênção da sua avó, pai e tio. No entanto, a batalha pelo coração de Mary não seria tão simples. As mães, a princesa de Gales e a duquesa de Edimburgo, se opuseram ao romance. Isso porque a princesa de Gales, temerosa da influência da família de seu cunhado, via-os como excessivamente pró-Alemanha. A duquesa de Edimburgo, por sua vez, não nutria qualquer carinho pela Inglaterra, e o conflito familiar era palpável. Assim, a jovem Mary, orientada por sua mãe, recusou o pedido de casamento de George. A paixão de George, mais uma vez, foi esmagada pelo peso das tradições e obrigações familiares. Enquanto George sofria mais uma desilusão amorosa, a princesa Helena de Eslévico-Rosácia, filha da rainha Vitória e tia paterna de George, fez várias tentativas para unir seu sobrinho à sua filha, a princesa Helena Vitória de Eslévico-Rosácia. No entanto, essas tentativas foram ridicularizadas pela família real, provocando a ira da mãe de George. A princesa Alexandra, filha de um rei dinamarquês, nutria um profundo desprezo pela família de Helena devido ao seu envolvimento na Guerra dos Ducados do Elba, que resultou na anexão de território dinamarquês. A hostilidade era evidente. Alexandra descrevia sua sobrinha de uma maneira depreciativa, chamando-a de Narceja, em referência aos seus traços faciais longos e marcantes. Em uma carta ao seu filho, ela expressou sua indignação. Então, os Christians estão perseguindo você com sua linda Narceja. Bem, seria um prazer ter essa beldade como sua noiva. Veja, ela está pronta para te conquistar, lhe oferecendo um produto de segunda mão em uma arapuca dourada. Essas palavras repletas de ironia e desdém revelam não apenas o humor mordaz da princesa, mas também a pressão que George enfrentava. O amor verdadeiro parecia sempre escapar de suas mãos, enquanto as expectativas e as obrigações pesavam sobre os seus ombros. E sem dúvida, o destino tinha outros planos para aquele príncipe. Em 1892, quando George tinha 26 anos, o seu irmão mais velho, Albert Victor, morreu de forma repentina. Surpreendendo a todos, quase da noite para o dia, aquele príncipe alto e carismático desapareceu tragicamente. Morreu de pneumonia após contrair gripe. A morte de Albert Victor deixou um vazio profundo. O país inteiro ficou em estado de choque. As lojas fecharam suas portas e as bandeiras foram colocadas a meio mastro, um sinal de luto profundo pela perda de um futuro rei. A princesa de Gales, Alexandra, foi uma das mais afetadas. Seu coração, já pesado por suas próprias ansiedades, despedaçou-se ao receber a notícia da morte do filho. Ela se retirou para os seus aposentos, incapaz de conter as lágrimas. Já o pai de Albert Victor, o príncipe de Gales, também não conseguiu esconder a sua dor. Em uma carta para a rainha, expressou sua angústia de forma sincera. Com prazer, eu teria dado minha vida pela dele. Por outro lado, o príncipe George lutava com seus próprios sentimentos de culpa e saudade. Em uma carta íntima, revelou: quão profundamente eu o amava. Lembro-me quase com dor de cada palavra dura e das pequenas discussões que já tive com ele. Eu desejava pedir o seu perdão, mas infelizmente é tarde demais. Isso refletia não somente a dor da perda, mas também a luta interna de um irmão que lamentava pequenas rixas do passado. E com a morte do seu irmão mais velho, George, até então o segundo filho, viu-se empurrado de forma inesperada para uma posição que ele não estava esperando: o novo herdeiro do trono britânico. O destino tinha ainda outra reviravolta na vida de George. Albert Victor estava noivo de Mary de Teck, uma princesa alemã-britânica de grande virtude, bem vista pela família real. O noivado foi naturalmente desfeito com a morte do noivo. Entretanto, ao invés de procurar um novo casamento para George com outra princesa, a rainha Vitória, que via Mary de Teck como a esposa ideal para o futuro rei, decidiu interferir. Ela acreditava que o melhor caminho seria manter Mary de Teck na família e arranjou o casamento de George com a antiga noiva do seu irmão falecido. O empurrãozinho da rainha foi decisivo para que o casal se unisse, mesmo que inicialmente essa ideia tenha gerado desconforto.
Por exemplo, a mãe de George, a princesa Alexandra, não aprovava totalmente o casamento. Alexandra ainda estava de luto pela perda do filho e via com suspeita a ideia de que George se casasse com Mary. Para ela, a presença de Mary na família, após a tragédia de Albert Victor, trazia lembranças dolorosas e um certo desconforto. No entanto, as pressões dinásticas e a forte vontade da rainha Vitória prevaleceram, e George acabou aceitando seu novo destino, casar-se com Mary de Teck, a mulher que um dia fora prometida a seu irmão. Mary de Teck era uma mulher rígida e extremamente dedicada às tradições. Era consciente das responsabilidades das expectativas de seu papel e, como George, colocava o dever acima de tudo. Um ano após a morte de Albert Victor, George e Mary ficaram noivos e se casaram em 6 de julho de 1893 na Capela Real do Palácio de St. James, em uma cerimônia grandiosa, unindo duas figuras que construiriam uma parceria duradoura. Ao longo do tempo, George e Mary desenvolveram um respeito mútuo. A morte do seu irmão mais velho também interrompeu a sua carreira naval, e em 24 de maio de 1892, ele foi nomeado Duque de York, Conde de Inverness e Barão de Killarney pela Rainha Vitória. Ele passou a receber aulas de História Constitucional. O casal viveu principalmente na York Cottage, uma residência modesta em Sandringham, onde adotaram um estilo mais parecido com uma família de classe média do que com a realeza. George preferia uma vida simples, em contraste com o agitado estilo de vida de seu pai. Nessa época, ele não fazia mais do que caçar e colecionar selos. Era um notório colecionador e teve um papel crucial em transformar a coleção real de filatelia na coleção de selos mais completas do Reino Unido e da Commonwealth, alguns deles sendo vendidos posteriormente por preços exorbitantes. Como Duque e Duquesa de York, George e Mary desempenharam diversas funções públicas. Após a morte da Rainha Vitória em 22 de janeiro de 1901, o seu pai, Edward VII, ascendeu ao trono. George herdou outros vários títulos, entre eles o de Príncipe de Gales. Naquele mesmo ano, o casal embarcou em uma turnê pelo Império Britânico. A viagem os levou à África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Terra Nova, visando premiar os domínios pela participação na Segunda Guerra dos Boeres. George distribuiu medalhas às tropas coloniais, mas a recepção foi mista. Enquanto alguns celebravam, muitos, juntamente com os críticos da imprensa, condenaram os gastos extravagantes em meio às dificuldades locais. Edward VII queria preparar seu filho para o futuro papel de rei, dando-lhe amplo acesso a documentos de Estado, já que ele não teve essa facilidade com a sua mãe, a Rainha Vitória. George, por sua vez, valorizava os conselhos de Mary, que frequentemente ajudava a redigir seus discursos. Entre novembro de 1905 e março de 1906, durante uma visita à Índia, George se revoltou contra a discriminação racial e defendeu maior participação dos nativos no governo. Após essa viagem, ele e sua esposa foram à Espanha para o casamento do rei Afonso XIII com a princesa Vitória Eugênia de Battenberg, onde os recém-casados escaparam de um atentado à bomba que deixou 23 mortos e vários feridos. Uma semana depois, viajaram à Noruega para a coroação do rei Haakon VII e da rainha Maud, irmã de George. George e sua esposa tiveram 6 filhos, e embora ele fosse um pai severo e emocionalmente distante, ele prezava pela manutenção da imagem da família real como um modelo de moralidade e estabilidade. O relacionamento de George com seus filhos foi complexo. Ele tinha uma visão tradicional e rígida da paternidade, que se alinhavam muito bem com os valores da época, mas que resultou em dinâmicas familiares muitas vezes tensas e distantes. A criação de seus filhos foi marcada por uma disciplina severa e pela expectativa de que eles se conformassem às responsabilidades da monarquia, algo que nem todos conseguiram suportar com facilidade. O primogênito foi Edward, que nasceu em 23 de junho de 1894.
Desde cedo, ele se mostrou uma criança encantadora, mas rebelde e despreocupada. Embora tenha sido preparado para ser rei, Eduardo demonstrava pouco interesse pelos deveres monárquicos, preferindo um estilo de vida luxuoso e despreocupado. Essa postura logo se tornaria uma fonte de constante frustração para George. Albert, que receberia o título de Duque de York, foi o segundo filho e nasceu em 14 de dezembro de 1895. Ele era o oposto do seu irmão mais velho. Tímido e reservado, lutava contra uma severa gagueira, que o tornava ansioso e inseguro. O relacionamento de George com seu filho Albert foi muitas vezes marcado pela incompreensão, especialmente por causa das dificuldades de Albert em se comunicar com confiança. No entanto, após a abdicação de Eduardo VIII, seria Albert quem assumiria o trono como George VI, e provaria ser um dos monarcas mais resilientes da história britânica. Mary, princesa real, nasceu em 25 de abril de 1897 e foi a única menina do casal. Ela sempre foi uma figura leal à família, desempenhando um papel mais discreto dentro da monarquia. Sua lealdade e discrição fizeram dela uma peça importante nos bastidores da vida real. Harry, Duque de Gloucester, nasceu em 31 de março de 1900. Como um dos filhos menores, ele viveu à sombra de seus irmãos mais proeminentes, cumprindo suas obrigações reais sem chamar grande atenção. George, Duque de Kent, nasceu em 20 de dezembro de 1902. Ele era charmoso e popular, mas a sua vida foi interrompida tragicamente quando ele morreu em um acidente aéreo durante a Segunda Guerra Mundial em 1942. John, o sexto filho, o filho mais novo, nasceu em 12 de julho de 1905. Desde cedo, foi diagnosticado com epilepsia, uma condição que na época era pouco compreendida e tratada com um forte estigma. John foi afastado da vida pública e enviado para viver em uma casa rural, onde seus ataques epiléticos poderiam ser tratados em privacidade. Sua condição o tornava vulnerável, e George e Mary, embora tivessem a intenção de proteger o filho da curiosidade pública, acabaram isolando-o de seus irmãos e da vida da família. A decisão de enviar John para viver em Wood Farm, em Sandringham, quando ele ainda era muito jovem, foi um dos aspectos mais controversos de sua paternidade. Essa separação física também refletia a distância emocional entre George e seus filhos. Em 6 de maio de 1910, a realeza sofreu uma perda irreparável. Eduardo VII faleceu e George ascendeu ao trono como Rei George V. Em seu diário, ele expressou a sua dor. Perdi meu melhor amigo e o melhor dos pais. Estou de coração partido, dominado pela tristeza, mas Deus me ajudará em minhas responsabilidades e a querida Mary será meu consolo, como sempre foi. A coroação de George e Mary ocorreu em 22 de junho de 1911 na Abadia de Westminster, celebrada com um Festival do Império em Londres. Em julho, o casal foi calorosamente recebido durante uma visita à Irlanda. No mesmo ano, viajaram à Índia para o Delhi Durbar, onde foram apresentados como imperador e imperatriz da Índia. George usou a recém-criada coroa imperial da Índia e anunciou a mudança da capital indiana de Calcutá para Nova Delhi, colocando a pedra fundamental da nova cidade em 15 de dezembro daquele ano. Quando a Grande Guerra eclodiu, em 1914, George enfrentou uma série de desafios sem precedentes. A guerra foi amplamente definida por duas alianças principais: a Tríplice Entente, que incluía a Grã-Bretanha, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. O estopim para a guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria em 28 de junho de 1914, um evento que levou uma série de declarações de guerra. A Grã-Bretanha entrou na guerra em 4 de agosto de 1914, depois que a Alemanha invadiu a Bélgica. George V, como líder da Tríplice Entente, teve que se posicionar firmemente contra a Tríplice Aliança e, claro, contra o seu primo de primeiro grau, o Kaiser Guilherme II. George V não era apenas o rei de um vasto império, mas também parente de muitos dos monarcas europeus envolvidos no conflito. O seu primo Nicolau II governava a Rússia,
enquanto o outro primo, o Kaiser Guilherme II, liderava a Alemanha. Durante a guerra, ele desempenhou um papel vital como símbolo de estabilidade e liderança para o povo britânico. Ele visitou as trincheiras, confortou os feridos e se tornou uma figura de unidade em tempos de caos. No entanto, a guerra também trouxe um grande impacto emocional e psicológico. A devastação da Primeira Guerra Mundial não apenas destruiu uma geração de jovens, mas também abalou os próprios alicerces da monarquia britânica. Com a guerra, veio uma onda de sentimentos anti-alemães no Reino Unido. Isso se tornou um problema sério para a família real, que até então usava o nome de Casa de Saxe-Coburgo-Gotha. O avô paterno de George, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha, conferiu a ele e seus filhos os títulos de príncipes e princesas de Saxe-Coburgo-Gotha e duques de Saxe. A rainha Mary, filha do duque de Teck, também tinha suas raízes germânicas. Embora George tivesse cunhados e primos com títulos alemães, ele sempre afirmou com firmeza que era britânico. Mas essa afirmação não bastava. E em 17 de julho de 1917, George, para apaziguar os sentimentos nacionalistas britânicos durante a Primeira Guerra Mundial, proclamou a mudança do nome de Casa Real de Saxe-Coburgo-Gotha para Casa Windsor. Ele e seus parentes britânicos renunciaram a seus títulos e estilos alemães, adotando sobrenomes britânicos. George compensou os parentes masculinos, criando novos títulos, como fez com o seu primo, o príncipe Luís de Battenberg, que passou a ser Louis Mountbatten, após renunciar ao seu alto cargo na Marinha Britânica devido ao clima anti-alemão. Essa decisão histórica, ao mudar o nome da dinastia para Casa Windsor, foi visto como um passo importante para reafirmar o vínculo da monarquia com o povo britânico em tempos de crises. Mas também foi um movimento profundamente pessoal para George, que estava cortando laços com parte de sua própria identidade familiar. Além disso, podemos ver a capacidade e resiliência que ele teve para, literalmente, reinventar a monarquia britânica para garantir a sua própria sobrevivência. E parece que ele estava disposto a tudo. George V observava com crescente apreensão o surgimento de movimentos nacionalistas e socialistas que ameaçavam a estabilidade da Inglaterra. Em meio a esse cenário de agitação e incerteza, seu único objetivo era continuar protegendo a coroa e a monarquia. Naquele mesmo ano, em 1917, quando os ecos da Revolução Russa chegaram aos seus ouvidos, a situação se tornou ainda mais tensa. O czar deposto, Nicolau II e sua família, os Romanov, buscavam abrigo no Reino Unido. Mas George hesitou. A ideia de oferecer asilo àquela família real que havia caído em desgraça, cujos destinos estavam entrelaçados ao mesmo nacionalismo que ele temia, o aterrorizava. Ele se via dividido entre a compaixão por seus primos e o medo de consequências políticas. E essa foi uma das relações mais complexas e trágicas da vida de George, a que tinha com seu primo Nicolau II, o último czar da Rússia. Os dois eram muito próximos. Suas semelhanças físicas e a amizade que desenvolveram ao longo dos anos tornaram-se um ponto de conexão pessoal profundo. Eles se chamavam carinhosamente de Nick e Georgie e mantinham uma correspondência regular. No entanto, a Revolução Russa de 1917 trouxe um fim trágico ao império de Nicolau. Ele e sua família foram presos pelos bolcheviques. George enfrentou um dilema moral devastador. Inicialmente, ele quis intervir e oferecer asilo à família Romanov, mas foi aconselhado pelo governo britânico a não fazê-lo. O medo era que a decisão de trazer a família imperial russa, que era vista como tirana pelos nacionalistas e socialistas, pudesse incitar revoltas internas no Reino Unido, onde a monarquia já estava sendo vista com desconfiança. E relutante, George acabou acatando a recomendação do seu governo, não oferecendo asilo ao seu primo. Mas existe outra versão dessa história, e é que, apesar das alegações posteriores de Lord Mountbatten de que foi o primeiro-ministro que se opôs ao resgate da família imperial russa, as cartas do secretário particular do rei revelam que foi George V quem bloqueou a operação de resgate. Assim, Nicolau II e sua família permaneceram na Rússia.
No ano seguinte, Maria Feodorovna, mãe de Nicolau e tia de George, e outros membros da família imperial russa foram resgatados na Crimeia por navios britânicos, mas a tragédia da família real russa já estava selada. Ao não serem resgatados naquele momento tão decisivo, Nicolau e sua família ficaram à mercê dos bolcheviques. E foram todos assassinados em 1918. Ao saber disso, George sentiu uma culpa imensa por não ter feito nada mais para salvá-los. Essa tragédia assombrou George V pelo resto de sua vida, uma sombra que ele nunca foi capaz de dissipar completamente. Em 18 de janeiro de 1919, o seu filho mais novo, John, faleceu na fazenda onde vivia, sem nunca ter sido plenamente integrado à vida familiar ou à sociedade. No início do século XX, o tratamento de pessoas com alguma doença ou deficiência, seja mental ou física, era frequentemente desumano, mesmo quando se tratava de membros da realeza. E George V enfrentou essa dura realidade em sua própria família. John, que sofria de epilepsia e problemas de desenvolvimento, foi mantido em grande parte em um isolamento que refletia uma visão da época sobre as pessoas que eram diferentes. A tragédia de John levantou críticas à forma como a família real abordava a vulnerabilidade de um de seus membros tão próximos, um filho, ressaltando a antipatia e exclusão de uma sociedade que frequentemente tratava com desprezo aquelas pessoas que, em sua visão, não eram perfeitas. O isolamento de John revelou um lado sombrio da monarquia, mas também mostrou que, por mais status e poder que uma pessoa possa ter, o sofrimento humano alcançava todas as classes, inclusive a casa de um rei. E da trágica morte do seu filho mais novo, passaremos ao comportamento do seu filho mais velho, Edward, o príncipe de Gales, que era uma preocupação e frustração constante para o rei Jorge V. Desde jovem, Edward demonstrava pouco interesse pelos deveres da realeza e preferia um estilo de vida glamouroso e hedonista, um autêntico playboy que se envolveu em vários escândalos amorosos ao longo dos anos, o que desgostava profundamente ao seu pai. No entanto, foi o romance de Edward com a socialite americana Wallis Simpson que se tornaria a gota d'água. Wallis, 2 vezes divorciada, era uma figura controversa e George e Mary se opuseram firmemente ao relacionamento. Para George, a ideia de que Edward, o futuro rei, se casasse com uma mulher divorciada era inconcebível e colocaria em risco a própria estabilidade da monarquia que ele tanto lutou para conservar. Ele fez de tudo para dissuadir o filho, mas Edward estava determinado. O desgosto de George V pelo comportamento do filho Edward e seu medo de que ele colocasse em risco a coroa eram evidentes para todos ao redor e tinha fundamentos. Após a morte de seu pai, Edward se tornou rei, mas pouco depois abdicou do trono, preferindo o amor de Wallis Simpson ao dever de um monarca. George V, para sua própria sorte, já estava morto e não teve que suportar esse desgosto. Mas havia sido profético em 1935. Ele disse sobre o seu filho Edward: "Depois que eu morrer, o garoto vai se arruinar em menos de 12 meses." E sobre o seu filho Albert e Elizabeth, ele disse o seguinte: "Eu oro a Deus para que meu filho mais velho nunca se case e tenha filhos, e que nada venha entre Bert e Lilibet e o trono." E se Jorge V foi um pai duro, distante e ausente, ele foi um excelente avô. E a sua paixão, no final de sua vida, foi a sua netinha Elizabeth, a futura Elizabeth II. Nascida em 1926, Elizabeth era o orgulho de Jorge V. Ele via na sua jovem neta muitas das qualidades que ele acreditava serem necessárias para garantir a continuidade da monarquia. Um senso de dever, uma força silenciosa e uma maturidade precoce. Elizabeth foi criada dentro dos mesmos rígidos padrões de responsabilidade que moldaram a vida de George. Durante seus últimos anos, George passava longas horas com a jovem Elizabeth, ensinando-lhe o valor do serviço à nação e a importância de colocar o dever acima de tudo. Ele acreditava que ela, mais do que qualquer outro membro da família, estava destinada a garantir a continuidade da monarquia. Depois da Primeira Guerra Mundial, a saúde de George começou a declinar. Ele sempre teve problemas respiratórios agravados pelo seu vício em cigarros.
A década de 1920 e o início da década de 1930 foram marcadas por períodos de doença, e ele frequentemente se retirava para sua residência em Sandringham para descansar. Em 1935, George celebrou o seu jubileu de prata, marcando 25 anos no trono. Embora ainda fosse reverenciado como um símbolo de estabilidade, ele já estava exausto. Os eventos da guerra, as crises familiares e os anos de responsabilidades pesavam sobre ele. Sua saúde piorou drasticamente e no início de 1936 ficou claro que ele estava morrendo. E em 20 de janeiro, George V faleceu no Palácio de Sandringham. Mais tarde, foi revelado que seu médico pessoal havia apressado sua morte com uma dose letal de morfina e cocaína. Uma prática que ele justificou como uma maneira de garantir que a morte do rei fosse anunciada de forma digna no Jornal da Manhã, em vez de edições vespertinas menos prestigiadas. Esse fato chocante revela o quão orquestrada até mesmo a morte de um monarca pode ser. No dia do cortejo fúnebre que levava George V ao Westminster Hall, um momento trágico interrompeu a solenidade. Uma parte da coroa imperial do estado, que estava colocada sobre o caixão, a cruz, no topo da coroa, se desprendeu e caiu no chão. O novo rei, Edward VIII, testemunhou o incidente e, como um pressentimento sombrio, ponderou se aquilo não seria um mau presságio para o seu recém-iniciado reinado. Como um tributo de respeito ao pai, os 4 filhos de George V, Edward, Albert, Harry e George, realizaram a Vigília dos Príncipes, montando guarda nos 4 cantos do catafalso real na noite anterior aos funerais. George V foi sepultado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em 28 de janeiro de 1936.